Graça e paz a todos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Que prazer estar aqui mais uma vez, ministrando e dando seguimento ao nosso curso Atos de Transformação. Hoje, a nossa última aula desse segmento de estudos. Infelizmente. Eu espero, sinceramente, que aí na sua casa você tenha dito mas enfim. Hoje nós vamos terminar o nosso estudo de Atos de Transformação, vamos terminar a leitura do nosso livro de Atos, que foi o segmento que Deus nos direcionou para essa EBD desse momento. Na aula passada, nós podemos ver a luta de Paulo com relação a toda a religiosidade dos judeus. Ele foi condenado por eles porque pregava aos gentios. E os judeus acreditavam que a salvação era apenas referente e para o povo judeu e não para os gentios. Mas Paulo tinha entendido que a mensagem de arrependimento era para todos e não apenas para um único povo. E ele começou a pregar aos gentios. Isso trouxe muita contenda, ele foi muito contestado pelos judeus, até que eles o condenaram. Paulo foi obrigado, diante de muitas pessoas, a se defender. E para que ele não fosse morto, ele apelou para César. Então ele foi preso e depois de muito tempo ele partiu para Roma para que ele se apresentasse diante de César. Era da vontade de Deus que isso acontecesse, mas a viagem de Paulo de Jerusalém até Roma não foi nem um pouco direta, muito pelo contrário, ele passou por muitos percalços e a respeito desses percalços, desses problemas, dessa viagem de Paulo que nós vamos falar hoje. Paulo então vai para Roma. A viagem dele foi tão tribulosa que ele começou indo de Cesareia até Creta. O clima, as condições climáticas não eram nem um pouco favoráveis. As referências da nossa aula de hoje estarão de Atos capítulo 27 até Atos capítulo 28. Nós vamos abordar um pouco os dois capítulos. A viagem de Paulo para Roma não foi nem um pouco agradável. Ele passou por muitos percalços. De Cesareia a Creta, as condições climáticas começaram a piorar cada vez mais. Então eles aportaram em um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Paulo, quando chegou nesse lugar, ele disse aos senhores do navio e disse: olha, as condições climáticas estão piorando, se nós continuarmos haverá muitos prejuízos, nós correremos grandes riscos, não é bom que prosseguimos a nossa viagem. Só que o oficial encarregado não deu ouvidos ao Paulo. Ele preferiu ouvir o capitão e os donos do navio, que disseram que não era bom passar o inverno em Bons Portos. Seria melhor continuassem a viagem. Então, um leve vento começou a soprar e eles acreditavam que iam conseguir chegar até a próxima cidade, que eles iam conseguir chegar até Fenícia, para passar ali o inverno. Só que as coisas mudaram. De uma hora para outra, um vento muito forte. A palavra descreve aqui no versículo 14 que era um vento de forças semelhantes a um furacão. Soprou o navio à deriva, para o mar aberto. Eles que estavam diante das encostas para poder chegar até o seu destino, foi soprado para o mar aberto. E essa grande tempestade assolou aquele navio por muitos dias. Pessoas começaram a ficar tão preocupadas, os tripulantes começaram a ficar tão preocupados que jogaram ao mar. Ao terceiro dia de tempestade, os suprimentos começaram a jogar ao mar até partes do navio, para que eles pudessem sobreviver, para que o peso do navio pudesse diminuir e eles pudessem ter a esperança de sobreviver. Mas os dias foram passando e a palavra do Senhor disse que não havia mais esperança entre eles, que todos eles estavam sem esperança. E depois de muitos dias de tempestade, Paulo então reúne aquela tripulação e disse: vocês deveriam ter me ouvido.
Mas não se preocupem, pois o Senhor me mandou um anjo e ele disse que nenhum de nós morreríamos. Bem verdade que o barco vai afundar, mas todos estariam sãos e salvos. Paulo tinha certeza disso, pois o Senhor tinha dito a ele que Deus queria que ele se apresentasse diante de César. Então não importa o que aconteceria, ele sabia que ele chegaria em circunstâncias seguras até o seu destino, porque era da vontade de Deus. A situação foi piorando e Paulo disse àquela tripulação: vocês precisam comer. Devido à preocupação de vocês não comem há 2 semanas. Então daí a gente imagina que no mínimo houve 14 dias de tempestade. Mas nós não sabemos ao certo quanto tempo eles passaram nessa situação. O que sabemos é que todos ali saíram em segurança. O barco atracou, ele ficou encalhado em um banco de areia próximo à ilha de Maltos. E eles puderam então pular e nadar até a praia em segurança. Aquilo que Paulo tinha dito a eles se cumpriu. Continuando a história, na ilha de Maltos, quando, por ser um tempo frio, eles acenderam uma fogueira. Os moradores da ilha receberam aquela tripulação, aqueles 276 pessoas, com muita hospitalidade, prepararam para eles um ambiente, acenderam uma fogueira. E quando Paulo foi alimentar o fogo dessa fogueira, uma víbora mordeu a sua mão. E todos ali pensavam: esse cara realmente deve ser um assassino, porque a justiça não o livrou da morte, salvou-o de um naufrágio, mas vai morrer pela picada de víbora. Mas Paulo não sofreu nenhum dano. Mais uma vez aqui o propósito de Deus se cumprindo. Então eles começaram a achar que Paulo fosse um Deus, porque ele não morria. E ele aproveitou toda aquela circunstância para curar os enfermos da ilha de Malta. No capítulo 28, Paulo descreve, a história descreve que Paulo curou os enfermos da ilha de Malta. Prosseguindo a história, finalmente eles chegaram a Roma. É interessante que, pelo fato de Paulo ter usado os dons que Deus deu a ele na ilha de Malta, os moradores daquela ilha agradeceram ele e deram a ele muitos presentes e suprimentos para ele continuar a viagem. 3 meses depois, após o naufrágio, eles pegaram um novo navio, um navio alexandrino, que ia em direção até o seu destino. Depois de um tempo, Paulo finalmente chega em Roma. E o que ele fez assim que ele chegou em Roma? Começou a pregar. 3 dias depois de toda essa tribulação, de todo esse tormento, Paulo começa a pregar. Ele reúne então os judeus daquela cidade e começa a explicar para eles por que ele tinha sido condenado, por que ele estava naquela situação acorrentado. Os judeus que não sabiam muito da história começaram a ouvi-lo. Então Paulo chamou todos até a sua casa e começou a anunciar Jesus por intermédio das leis de Moisés. Ele começou a ensinar a eles o reino de Deus. Mas assim como os judeus de Jerusalém, os judeus que condenavam Paulo, eles também não entendiam esse propósito, estavam enraizados no seu coração a religiosidade, que a salvação era apenas para os judeus. Alguns creram, outros, porém, contestaram Paulo. E ele termina aquela reunião com a seguinte mensagem do profeta Isaías. Lá no capítulo 28, versículo 26, diz assim: vai, diga ao povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando disserem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados. De modo que os olhos não veem, e os ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Paulo disse que a salvação foi rejeitada pelos judeus, mas ele começou a pregar pelos gentios, e esses aceitou. Quando os judeus ouviram isso, eles ficaram muito indignados e saíram daquela situação, daquela reunião, enfurecidos com Paulo. Mais uma vez aqui, não havia o entendimento de que a mensagem do arrependimento era para todos, e não apenas por uma única dinastia, por um único povo, mas para todos aqueles que crescem. E os gentios estavam ali para provar isso. A salvação também era para os gentios, era para todos. Mas os judeus daquela cidade também não entenderam. A partir daí, Paulo começou a morar por conta própria. E todos que iam visitá-lo, ele pregava a palavra de Deus sem nenhuma restrição. Pregava a respeito do reino de Deus sem nenhuma restrição. Amados, Deus tinha um destino para Paulo.
Nós terminamos aqui o livro de Atos, que é um pequeno relato da história da igreja primitiva. E Paulo foi extremamente usado para que o evangelho fosse disseminado entre as nações daquela época. Milhares de pessoas ouviram a palavra do Senhor Jesus por intermédio de Paulo. Uns creram, outros não, é verdade. Mas o propósito na vida de Paulo, o propósito de Deus na vida de Paulo, em nenhum momento se frustrou. Apesar de tudo que ele passou, ele estava ciente do seu chamado e ciente daquilo que Deus o havia chamado para fazer. E olha quantos percalços ele passou. Ele foi perseguido, quase morto, condenado, preso. Ele passou por uma viagem extremamente estressante, quase morreu em um naufrágio, corria risco de vida, corria riscos de perder a sua vida em uma grande tempestade. Chegou até uma ilha onde ele não sabia onde estava exatamente. Foi mordido por uma cobra. Ele literalmente tinha todos os motivos para desistir, mas ele não desistiu e cumpriu o propósito dele, o propósito de Deus na vida dele. Quantas vezes nós não passamos nem pela metade disso tudo e queremos desistir daquilo que Deus nos chamou? É bem verdade que Paulo não tinha controle das circunstâncias, mas ele tinha fé de que o Deus dele, de que Jesus, de que o Senhor o levaria em segurança até o destino final dele, porque Deus o havia dado uma palavra para ele. A mesma palavra foi lançada sobre a mim e sobre a sua vida, uma palavra de chamado para pregar o Evangelho de Deus, para disseminar o reino de Deus aonde estamos. Então as circunstâncias não podem nos parar como não parou Paulo. Ele tinha plena convicção de que Deus iria levá-lo até onde o plano dele estava designado. Paulo tinha essa convicção e eu e você também precisamos ter. E as circunstâncias não podem nos parar de pregar. Nós precisamos abrir mão do que for necessário para seguir os propósitos de Deus para as nossas vidas. A vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. No decorrer dessa história, nós vemos que Paulo usou as circunstâncias limitantes, usou as circunstâncias tão difíceis e nem um pouco propensas para aproveitar disso e anunciar o reino de Deus através dos seus dons e através daquilo que Deus entregou a ele. Mostra a palavra que ele pregou o evangelho aonde estava, que ele curou as pessoas aonde ele estava, independente das circunstâncias. Ele acalmou uma tripulação de 276 pessoas por intermédio da palavra de Deus, uma palavra lançada sobre a vida dele, uma palavra de fé. Queridos, o mesmo incentivo que Paulo teve nós temos, porque sobre a nossa vida foi lançado uma palavra de restauração, uma palavra de esperança às nações. E eu e você, assim como Paulo, não importa as circunstâncias, precisamos pregá-lo, precisamos aproveitar o momento em que estamos, as circunstâncias em que estamos, não para desistir, não para desanimar, mas para anunciar a palavra de Deus a tantas pessoas feridas, a tantas pessoas doentes, por não ter o entendimento da salvação. E essa palavra de esperança está em mim, está em você, como estava com o apóstolo Paulo. Em nenhum momento da vida de Paulo, com exceção de quando ele não conhecia Jesus, é claro, depois que ele conheceu Jesus, em nenhum momento ele deixou de pregar o Evangelho. O que tem acontecido conosco que não somos da mesma forma? Eu e você temos uma palavra de salvação que pode gerar vida para as pessoas que não têm. Para você que está assistindo e nunca ouviu falar de Jesus, entregue sua vida para Ele. Essa é a melhor decisão que alguém pode tomar. A vida de propósito e exemplo de Paulo é um exemplo disso. Um homem que não desistiu e que encontrou até mesmo nas dificuldades mais avassaladoras da sua vida felicidade e alegria de conhecer Jesus e de pregar e de viver o propósito dele. A pastora Jaqueline pregou em uma das suas palavras que é importante encontrarmos prazer em Jesus, e ela disse que não tinha medo de subir a púlpito e dizer que quando vivemos o propósito de Deus seremos felizes. Amados, Paulo é um exemplo disso, porque ele passou por tantos problemas e tantas provações,
e em todo o tempo ele seguiu com fé. Ele cumpriu o seu propósito. E eu e você precisamos ser iguais. Independente das viagens que vamos fazer, das circunstâncias que teremos, das tempestades que vamos passar, dos locais onde Deus vai nos colocar, das circunstâncias em que vamos viver, não podemos deixar de seguir o propósito de Deus para a nossa vida. Pregue a tempo e a fora de tempo. Viva o que Deus tem para você. Viva o que Deus tem para a sua família. Abra mão daquilo que vai contra isso. Desista daquilo que vai contra o propósito de Deus para você e para a sua casa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as circunstâncias que você tem vivido, que o Senhor faça dessas circunstâncias incentivo para que você pregue o Evangelho, para que você viva os propósitos dele. Vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de te convidar a orar nesse momento. Jesus, nós te entregamos as nossas vidas e nós nos rendemos totalmente a Ti, crendo na mensagem de esperança que o Senhor designou ao nosso coração e que isso não fique só em nós, mas que nós possamos passar isso adiante, independente das circunstâncias que vivemos. Nós queremos Te entregar tudo que temos, tudo que somos, todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência para a ação do Reino, a propósito do Reino, para que o Senhor cumpra em nós aquilo que o Senhor deseja. Nós colocamos tudo à Tua disposição, Senhor. Nos usa como o Senhor usou o apóstolo Paulo. Jesus, que nós não possamos ser como o povo judeu daquela época, que ouviu, mas não quis crer, mas que nós possamos ouvir, crer, e não só isso, pregar, passar adiante, em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, nós cessamos aqui o nosso curso de Atos de Transformação. Essa foi a nossa última aula, mas a nossa EBD não vai parar. Nós vamos continuar com conteúdos de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. A expectativa do nosso coração é que vidas sejam alcançadas cada vez mais, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal da EPI, se inscreva aí, ative as notificações para você ficar ligado em tudo que será postado, em todo o conteúdo de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, que estarão disponíveis nesse canal. Eu tenho certeza que todo o conteúdo postado é para a edificação da Igreja do Senhor Jesus nesses dias. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.